Você está no Arco 43, o podcast educacional da Editora do Brasil. Saudações para você, meu querido professor, minha querida professora, você que acompanha o Arco 43 Podcast. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, muito bem-vindo, cole conosco, porque hoje o tema é algo muito importante. E vou te falar aqui, hein? Vou repetir com bastante calma, porque eu quase que eu me confundo com o tema aqui nos bastidores, viu? Vocês, é claro, que estão ouvindo, não verão isso no ar, porque não estará lá. Mas eu estou aqui prestando atenção nesse momento para falar sobre o PNLD 2026. Hoje nós estamos aqui para conversar sobre ele, o PNLD 2026 da educação infantil, onde nós temos a literatura como base da pré-alfabetização. Esse é um tema que ele é muito relevante, vocês sabem o quanto nós gostamos da discussão sobre literatura e o quanto que é importante se discutir projetos como o PNLD, porque é ele que leva, né, os livros para as escolas, material de qualidade para esse Brasil gigante que nós temos. Então é um tema que nós defendemos muito e achamos muito importante que seja discutido e que o professor entenda. Não dá para o professor não saber o que é o PNLD, como é que funciona o PNLD, porque ele é essencial para o desenvolvimento da educação no nosso país, né? E junto comigo, sentada à minha destra, está ela, o meu grande projeto de educação, Regiane Taveira. Pronta, Rê? Que delícia! Pronto, a gente sempre acha que está, mas nunca tá. Isso é muito bom, porque é durante o programa que a gente vai aí, né, aprendendo mais um pouquinho, e acho que você já destaca muito bem educação infantil, o quanto que a educação infantil vem crescendo e realmente cumprindo o seu papel de educação infantil, né? Gente que está aqui já há algum tempo, eu trabalho com anos iniciais, você com os finais e o médio, mas o quanto que a gente precisa entender dessa educação básica inteira, Sim. para que então, né, a gente entenda como é que chega esse menino da educação infantil, o que que ele aprende, o que está lá na BNCC, né? Lembrando que o PNLD é uma política pública importantíssima e a educação infantil ela ganha agora muito, né, com esse olhar super, super não focado, mas um olhar que não é o olhar que tinha-se antes. Hoje é um olhar realmente baseado nos documentos, no que essa criança Sim. precisa aprender, quais livros, né, precisam chegar até lá. Mas eu vou parar por aqui, né, Kelly? Porque a gente tem uma convidada que vai nos ajudar muito mais do que a gente possa imaginar. Tenho certeza que ela vai tirar nossas dúvidas. A gente vai ficar expert, né, em como pensar nesses livros do PNLD na educação infantil e pensando aí nessa pré-alfabetização que você falou, que também essa palavra, vamos ver se é por aí mesmo esse caminho, né? Então, bora lá que eu tenho certeza que essa convidada vai nos ajudar muito. Perfeito, perfeito. Porque como a Regiane já deixou bem claro aqui, quem está conosco é uma pessoa de alto garbo, elegância e qualidade intelectual. Temos a presença da Inês Kissil Miscalo, que está aqui conosco e é diretora de educação do Instituto Ayrton Senna e tem sob a responsabilidade auxiliar nesses processos educacionais, sempre pautada por conhecimentos e práticas que são baseadas em evidência, com o compromisso de apoiar políticas públicas e desenvolver integralmente crianças e jovens dentro do ambiente de educação. Tá tudo bem contigo, Inês? Pronta para esse papo? Tudo ótimo. Obrigada pelo convite. É um prazer estar com vocês, porque pelo que eu percebo, vocês transitam também maravilhosamente bem, né, no mundo da educação. Então, acho que a gente vai complementar, tá? Porque aprender a gente sempre aprende, né? Perfeito, Falando, a gente perfeito. aprende, escutando. É um prazer. Obrigada, tá? Espero Muito obrigado. contribuir com o tema. A literatura, ela é muito mais do que histórias para encantar. Ela abre porta para os desenvolvimentos da linguagem, da imaginação e da sensibilidade das crianças e de todo mundo que se relaciona com a literatura de alguma forma. E no PNLD de 2026, a educação infantil ela ganhou um destaque muito bom, tendo obras cuidadosamente selecionadas para apoiar a pré-alfabetização. Mas como que a literatura pode ser de fato a base para esse processo? Como que a gente pode entender a necessidade, o cuidado que é essa pré-alfabetização também? E hoje nós vamos mergulhar nesse tema para tentar entender um pouquinho mais como que os livros nos ajudam a formar leitores desde os primeiros anos ali, desde as criancinhas, os pequenos, aqueles que precisam tanto da nossa atenção e do nosso cuidado. E para começar esse papo, sempre começo com você, Dona Regiane Taveira, e eu vou te perguntar,
Você tá feliz com esse PNLD? Pode falar, pode falar. Você achou Ah, eu bacana, né? tô. Eu estou. A gente já conversou né, sobre Uhum, este assunto em outros episódios, e essa coisa de olhar especificamente para as idades, né? Essas obras vão chegar, tem ali a divisão da creche com a pré-escola. Então não é uma coisa só, não é qualquer coisa, né? Que eu falo assim, a gente vem. Eu falo que melhorando muito na questão da educação, mas a educação, como a gente já comentou aqui outras vezes, ela vem a passos de tartaruga, né? Mas a gente tem avançado muito. E olhar para a educação infantil e olhando para essas especificidades, né? O que que essa criança merece de obras literárias escolhidas, tem lá as características desses livros que vão chegar, né? Não é qualquer coisa. Então, o professor, assim, é o que eu falo, né? A gente não vai conseguir de uma hora para outra acabar com as desigualdades que existem no Brasil, mas a gente podendo, né, essas crianças tendo acesso a coisas que realmente são para a idade, são bem escolhidas, bem selecionadas, eu acho que já é um grande avanço. Então, isso me deixa muito perfeito. feliz, sim. Eu falo que os 32 anos que eu tenho de rede pública aqui do estado de São Paulo, e 35, se eu for pensar que eu dou aula desde os 16 anos, que eu gosto de brincar com isso, né? É olhar e falar, estamos avançando. E essa criança ser olhada como criança, que também, historicamente pensando, isso levou muito tempo. Sim. Então, a gente precisa realmente ter esse olhar diferenciado. E eu estou muito feliz mesmo. Quando você fala de felicidade, você vê no meu rosto estampado, porque quando a gente olha para tudo isso, pensando, né, Kelly? Quando você pensa nessa criança, que ela vai sair ali, vai para a creche, vamos pensar assim. O primeiro mundo, né, fora da casa dela, daquele mundo que é único, ela está saindo, indo para ter contato, né? É um bebê, mas é um bebê que vai chegar num lugar onde as coisas estão planejadas, né? Onde vai ter um cuidado desde a creche até essa parte da pré-escola. O que que a gente vai oferecer para essas crianças? Eu já contei aqui que há um tempo atrás eu visitei uma creche, isso no ABC, de ABCD agora, né, de São Paulo, e eu achei incrível as crianças numa creche, tinham lá os livros, e eles escolhiam os livros, óbvio que pela capa, eles tinham 3 aninhos, para lerem durante a semana, né? Então, o professor falava: "Ó, vocês vão poder escolher e eu vou tentar ler aqui para vocês", e eles iam e escolhiam. Então, este poder de escolher, mas escolher coisas boas, não é? E ter acesso, porque eu venho de uma escolaridade que a gente não tinha PNLD, né? A gente comprava os livros para poder estudar, né? Então, hoje a gente tem um super avanço, né? Porque o didático a gente já tinha, mas hoje a gente também tem o literário e abrangendo toda uma educação, que é a educação básica, que a gente sabe que vai ajudar muito na construção aí dos nossos futuros cidadãos, não é? Eu me Perfeito, empolgo, né? perfeito. Eu vou Não, falando e eu me empolgo, viu, Inês? mas com certeza, Normal. porque é uma vitória mesmo, né? E aí eu queria puxar para É, você, Inês, nesse sentido, porque eu não estou na educação há tanto tempo quanto a Regiane está, ou há tanto tempo quanto talvez você também esteja atuando, mas eu me lembro, enquanto eu estava lá como estudante e tal, que os livros, os materiais que chegavam, nunca eram muito novos, sabe? Quando eu estava estudando, nunca era um material muito, muito recente, assim, ou uma coisa muito atual, né? Porque eu estava fazendo o ensino médio, o ensino fundamental em escolas públicas. E aí, quando eu vejo algo como o processo do PNLD, que vai trazer esses materiais para a escola, né, com um padrão de qualidade alto, inclusive, com, né, diversas regras para se seguir, isso me deixa muito feliz, porque é garantia de que vai chegar em diversos pontos do Brasil um material bacana como esse. Mas aí, quando eu vou para a pré-alfabetização, para o pensamento da criança que está ali desenvolvendo a consciência fonológica, né, entendendo um pouquinho mais sobre o mundo, por que que é importante ter uma literatura específica para essa idade, ter um cuidado específico para essa idade? Eu entendo que tem aquela função que é quase como uma. Me corrija se eu estiver errado, por favor. Quase como uma ponte lúdica para que o mundo da linguagem fique um pouco mais fácil de ser capturado pelas regras, pelas questões que vão ser desenvolvidas depois. É como se estivesse fundamentando bem esse mundo da linguagem,
na percepção que eu tenho. Mas é isso mesmo? Qual que é a importância de ter esse cuidado? Qual que é o papel desses livros nessa etapa? Pois bem, deixa eu seguir na linha aí da Regiane, da animação dela, né, da empolgação de ter de ter livros, material de boa qualidade com as crianças. E dar uns passinhos atrás, tá, em termos Por de favor. educação infantil, que realmente a neurociência tem colocado muitas evidências da importância de olhar para a criança, desde do pré-natal, que ela precisa ter um suporte, a mãe, um acompanhamento para garantir uma saúde física e uma saúde que não comprometa mentalmente, que não exponha a riscos essa Sim. criança depois futuramente, que às vezes o pré-natal evita realmente coisas e infelizmente ainda não é algo tão colocado no Brasil, em todas as regiões do Brasil. Eu acho que a gente fala depende do ângulo de onde você olha, para onde você olha, a questão territorial, você tem diferenças muito marcantes nesse desenvolvimento humano em termos físico, inclusive, Uhum. tá? Físico, emocional e o intelectual, que é o que a gente vai estar falando. Então, nós temos uma média, Brasil, e nós temos as evidências científicas, nós temos tido muito acesso o quanto essa fase do desenvolvimento, pós-nascimento, logo após o nascimento, ela é fundamental para você garantir que esse desenvolvimento realmente aconteça dentro de um processo esperado, um processo considerável, saudável. E nunca foi desse jeito. A gente está agora num momento maravilhoso de evidências científicas, por isso que está se falando de educação infantil, por isso que está se falando de creche, está se falando de pré-escola, porque isso não era um assunto que interessava, porque entra na escola aos 7, entra na escola aos 6, e a partir daí põe a criança sentada numa carteira normal, com o Toca a professor vida. escrevendo na lousa. E os livros, inclusive de alfabetização, muitos deles, eles já são para crianças alfabetizadas, se a gente fizer uma análise dos livros, que já tem muito texto, e essa criança não tem a chance de nem passar pela consciência fonológica, que é o que você está falando, Marcos, para a gente poder trabalhar com ela a base da alfabetização. Estamos falando em língua portuguesa, tá? Porque estamos falando em livros de literatura, por enquanto. Então, quando a gente começa a ter um movimento do setor público, um movimento de órgãos de política pública, que lança uma resolução, Conselho Nacional, olhando para a educação infantil, uma BNCC que põe especificamente o que é educação infantil. Quando a gente vai para as diretrizes curriculares, o que se faz numa educação infantil, nós estamos entrando num universo muito alvissareiro, um universo muito de empolgação, porque você fala, poxa, acordamos, né? Acordamos que cuidar de criança recém-nascida, antes de nascer e pós o nascimento, nós estamos criando o futuro, porque o futuro é o presente de hoje, certo? O futuro é o presente de hoje. Se a gente não fizer bem feito, a gente vai ter problema lá no Não tem futuro. amanhã. É. Então, o que que a literatura, a leitura, ela leva para essa criança? O quanto é olhar para a qualidade do material, seja a qualidade visual, que é fundamental para a criança, você chamar atenção pelas imagens, pelas cores, pelo lúdico que está ali naquele material. Chamar atenção para o volume de texto que você vai ter no material, mesmo que seja para um professor ler. Para uma criança pequena, você precisa ter frases, porque é muito comum ver a criança pôr o dedinho, né? Quando ela vê ler, ela põe o dedinho para ela vai contando, mas ela vai acompanhando, porque ela percebe que tem uma dinâmica, que tem uma da esquerda para a direita, que aquilo tem uma história lá dentro, tem uma narrativa. E você pensa em gêneros literários, que é o que essa caixa também, esse material está preocupado. Quer dizer, é gênero em quadrinhos, é poesia, né, os poemas, é história de contos de assombração, de medo, é de coisa alegre, de brincadeira. Então, essa mescla de gêneros textuais até com receita, né? Receita de bolo, que uma criança na pré-escola pode ir numa cozinha e ajudar a fazer uma receita onde tem um escrito lá para ela
acompanhar. Então, veja, a gente está num universo agora, nós estamos entrando numa nova era, digamos assim, de cuidado com essa criança e um cuidado que não tem nada a ver, em tese, com alfabetização. Eu vejo Hum. como um cuidado com o desenvolvimento integral dessa criança, pensando que você está trabalhando com ela um desenvolvimento emocional, os sentimentos, você está trabalhando com ela a questão da convivência social, você está trabalhando com ela a curiosidade que ela pode desenvolver, a criatividade que ela pode desenvolver, e você está ajudando o desenvolvimento físico, porque ela tem um processo, né? Conforme a idade, você tem as fases de desenvolvimento. Então, pensar nesse material e na qualidade desse material e quantidade também que possa ser usada remete a um espaço onde você consegue desenvolver segurança, você desenvolve afetividade, você desenvolve o acolhimento, você desenvolve a interação com as pessoas e você torna aquele espaço um espaço onde ela se sente segura, até para colocar as dúvidas que ela tem, porque o adulto atento nesse ambiente, ele começa a perceber o que essa criança está levando para dentro daquele espaço. Não só o que é oferecido para ela, mas o que ela traz com ela. Essa interação entre o que já vem com o que eu vou colocar é que vai definir o processo que a gente vai colocar em curso, seja na creche, onde ela não é obrigatória. Então, inclusive, Uhum. nós temos falta de vagas onde ela até precisaria, por causa do nível socioeconômico das famílias. A família onde a mãe trabalha e não tem com quem deixar, a mãe é monoparental, né? Não tem, ela tem que ficar fora de casa horas. E essa criança fica com quem? Não é na mão de uma cuidadora da rua, como muitas vezes acontece. Ela precisa ter um espaço que garanta o desenvolvimento. Então, Sim. a creche, ela é necessária em muitos lugares que ainda não conseguiram atender toda a demanda. Mas a creche ainda é optativa. Vamos pensar pela creche que a família escolhe, mas a pré-escola não. Pré-escola é obrigatório. Aos 4 anos, a criança sai de uma e ela já entra na unidade da pré-escola, onde começa todo esse trabalho que não é alfabetização, mas é pensar como essa criança está preparada para ela poder encarar um processo de alfabetização, que não é simples. Sim. Ler e escrever tem que aprender. E Perfeito, junto com perfeito. ler e escrever, tem que aprender a falar. É a oralidade. Perfeito. E um ponto que eu acho que é fundamental é a matemática. É uma alfabetização matemática. Não é só a língua portuguesa que ela vai aprender a língua materna. Ela precisa entrar no universo do número, do espaço onde ela está. E a literatura também pode ser ótima para isso. Livros de literatura podem ter histórias maravilhosas para se trabalhar a questão dos números mesmo, da matemática, de cálculos. Então, aquilo começa a ser uma brincadeira, começa a ser algo lúdico, que quando ela tiver que encarar mesmo a aula, o conteúdo, ela vai encarar levemente, porque foi levado para ela de uma forma leve. Então, eu acho que é esse processo que é fundamental e que a gente precisa prestigiar muito e precisa levar agora a usar, né? Eu acho que tem o Perfeito. lado da oferta e tem o lado da apropriação da oferta. Não adianta oferecer oportunidade, precisa pegar a oportunidade. Então, eu acho Uhum. que é uma via de mão dupla, oferecer e cuidar para quem vai usar para fazer o melhor uso desse material. Perfeito, perfeito. Porque Sim. é realmente essa mão na roda, porque muita coisa também ficava nas mãos dos educadores, né, dos professores, porque você não tinha material. Então o professor tinha, né, que desenvolver o material, improvisar o material, utilizar o que estava em sala ali. Então quando você pelo menos chega a esse material de alguma forma, a gente tem que fazer um bom uso dele. Eu tenho mais algumas questões que eu gostaria de aprofundar, mas antes eu quero ouvir a Regiane, porque ela tá. Gente, vocês estão vendo o rostinho da Regiane, quem tá no YouTube, quem não tá. Presta atenção na voz da Regiane, porque é um tema que ela realmente Ah, gosta muito. é, porque assim, acho que, como a Inês colocou e colocou muito bem, são avanços e avanços que, para quem está na educação há muito tempo, sabe o quanto que Parecia eles que nunca são chegava, né? É. importantes, é,
A última fala da Inês também me chama muito a atenção e é uma das minhas preocupações. Como que vão usar este material? Então, a gente parte, né? A gente já tem o PNLD nos anos iniciais, nos anos finais, a gente já tem um momento de escolha, mas eu já comentei isso também em outros episódios, o quanto que a gente tem que preparar este docente para ele fazer uma boa escolha. Ele entender e compreender aquele material. Aquilo faz parte do contexto. A gente tem um currículo, vamos falar aqui de São Paulo. Estamos falando no estado de São Paulo. A gente tem um currículo que a gente segue. Então, dentro deste currículo, a gente escolhe o PNLD, o didático, né? E aí, o literário, a gente também tem que saber escolher, né? Eu vi uma das escolhas há algum tempo atrás, né? E aí eu falo, não é por aí. Por isso que a gente tem que se preparar. Não é você pegar a lista um dia antes e falar, olha, amanhã, até amanhã a escolha tem que acontecer. Aí você faz, eu quero esse, eu quero esse, eu quero esse. Você não sabe quem é o autor. Você não tem um olhar para aquela obra. Quando é que você vai conseguir usá-la? Gente, tudo isso tem que ser muito bem organizado e planejado, né? Então, quando eu falo dessa questão, mas não há muito tempo, gente, é possível, né? É possível você fazer boas escolhas, é possível você organizar isso dentro do seu ATPC, sim, né? Do seu horário de trabalho pedagógico, que é o que a gente tem aqui, né? As aulas de horário de trabalho pedagógico Uhum. em São Paulo. Eu gosto de falar porque eu sei que em outros lugares, né, são outros nomes e às vezes nem tem. Então a gente também tem que olhar para toda essa realidade. Mas é muito importante saber fazer essa escolha e saber usar tudo que vem, né? Você vê, a educação infantil vem toda com apoio, né? Tem aquele um apoio para você utilizar esse material. Então você pode ler, você vai entender. Então olha o quanto que é importante ver tudo isso antes de só escolher o livro, não é? Saber ali exatamente o que você vai fazer com tudo isso. Então, tinha que frisar isso, Inês, não tem como, porque a gente já vê esse trabalho acontecer e Uhum. a gente ainda vê coisas que a gente já não deveria ver mais pensando no PNLD didático, né? E Uhum. pensando no que a gente já tem na escola de anos iniciais, finais e no ensino médio. Então, a gente tem que sempre bater nessa teclinha. Perfeito. Eu acho que você está trazendo. Posso falar? Posso Pode seguir com a falar. Pode, Regiane claro. aqui? Eu acho que a gente precisa pensar muito nesse trabalho docente. Ele é um trabalho que precisa ser planejado, que precisa ser pensado. O grande problema é quando o livro didático, a leitura, ele entra em algum momento da aula que o professor não sabia o que colocar. Não tinha sido planejado. Isso pode acontecer e não é difícil acontecer. Então, você precisa ter uma rotina na aula de leitura, uma rotina planejada. Por que que você escolhe determinado título? Que é o que você está trazendo, Regiane. Quer dizer, eu preciso saber o conteúdo para poder escolher. Só que uma vez escolhido, vamos colocar que todos foram bem escolhidos, tá? Eu estou falando de material aí de qualidade. Mas se ele não for bem trabalhado, você perde a oportunidade do que ele te permitiria fazer para fazer um bom desenvolvimento, um bom uso em sala. Então, por exemplo, ter o momento da leitura. Qual é o momento da leitura que está dentro da rotina? Porque a escola precisa ter rotina, o professor precisa ter uma rotina para a criança já estar preparado para aquilo que vai acontecer. Se ela sabe que tem uma rotina, ela mesma fala: agora é hora de pegar o livro. Então, mesmo que ela não saiba ler e ela está sentada no chão, o professor contador de história, ele tem muitas técnicas para envolver essa criança com a leitura, porque ler é mergulhar no pensamento do outro, né? É trilhar no pensamento do outro. Você precisa entrar na história. Por isso que livro atrai profundamente, porque você para de ler e você começa a pensar. Você fala, poxa, mas aquele personagem, né? Será que aquele personagem vai fazer isso, vai fazer aquilo? A gente mergulha naquilo lá e começa a disputar a autoria com o próprio autor, né? Se a gente bobear um pouco. Então, numa aula, colocar essa criança para ela se colocar como o personagem, né?
O que você faria numa situação dessa? Ou como é que você acha que vai terminar essa história? Olha, e então, aquela frase, né? E então, aí as crianças começam realmente, o que que vai acontecer depois desse então? O que que eu vou contar? Ou como é que vocês acham que o carneirinho anda? Como é que vocês acham que a bola ia. Olha, ele chutou a bola. Como é que você acha? Que movimento que faz para chutar a bola? Como é que vai encenar uma peça teatral do livro? E tem livro que você põe em música. Música é fundamental para o ritmo da pessoa interno ir para a leitura. Se você pega uma música, e você pega o ritmo da música, né, os compassos da música, e põe uma criança para ler dentro daquele compasso, dentro daquele ritmo, agora vamos mais rápido, agora vamos mais devagar, agora você dá acentuação, acentua onde? Você vai ensinando para ela o que a gramática coloca depois, né, do oxítona, paroxítona, proparoxítona, porque ela vai perceber que tem uma entonação. Então você faz teatro, você faz música, você faz as representações, você põe a criança sendo o personagem. O professor, quando ele encarna esse contador de história, ele ganha as crianças na sala de aula e as crianças querem ler. E aí vem uma outra questão. Essa criança pode levar o livro para casa, essa criança pode pedir para um adulto, pode ser que ninguém leia na casa dela, pode ser que nem saibam, não podem ajudar. Por isso que o papel da escola aumenta, mesmo que a criança leve o livro para casa. Mas essa criança tem que voltar e pergunta: você gostou da história? Por que que você gostou? Por que que você não gostou? O que que você faria diferente para você achar que o personagem poderia acertar? Aí você fala, olha, mas cuidado, porque o livro, ele é muito importante, tem que cuidado. Você falou, Marcos, dos livros que já não eram tão novos, né? Porque outros usaram. Como é que você ensina a tomar cuidado? Porque o livro é um pensamento que está lá nos escritos, está lá numa página, está lá num objeto que é um objeto que a gente precisa ter carinho, porque lá dentro tem muitas coisas importantes. Então, veja, planejamento, o professor saber qual o objetivo da aula dele, por que que ele está dando aula, por que que ele está contando aquela história, por que que aquele momento é importante. Ele pode ter 2 horas por dia, 1 hora, 2 momentos, 3 momentos, um momento, mas faça aquilo maravilhoso e monte um cantinho de leitura na sua sala de aula. É fundamental, porque a criança tem que ver. Criança é concreto, criança está no pensamento concreto. O que ela não segura, não interessa, e ela demora, né? São idades para chegar no abstrato. Então, esse concreto na mão da criança, pede para a criança: olha, aqui está escrito azul. Será que tem uma palavra que combine com azul? Você conhece alguma coisa que combina? Olha, pensa bem. Eles vão falando, combina, não combina, mas você vai despertando a criatividade, a imaginação e você desperta uma coisa muito legal, que é o escuta ao outro, né? Você escuta o outro, você escuta o professor, escuta o que o outro falou, você aprende a respeitar a posição do outro. E o professor é o grande exemplo, né? O professor é o grande modelo que a gente tem em sala de aula. E esse professor, ele não dá aula. É muito triste quando a gente ouve alguém falando, eu dou aula. Não, você não dá aula, você desenvolve gente. Você tem um trabalho fundamental de desenvolver pessoas para o mundo. Então, como dar aula? Não, dar aula você não dá. Você se coloca dentro daquele momento, e aquele momento é especial para você e para aquelas crianças. E aí você consegue fazer uma dinâmica onde você vai canalizando palavras, vocabulário, ritmo, que depois, quando chega lá, que você vai se trabalhar a questão fonológica, tá interiorizada na criança muitas coisas. Por isso que a pré-alfabetização, muitos até se alfabetizam na pré-escola. Essa é uma realidade. Crianças de 4 anos, 3 anos, às vezes já estão conseguindo caminhar. Então você não pode barrar. Com 4 anos, 5 anos, você não vai barrar. Mas ela precisa ser vista pela sua individualidade. A aula você tem 20, 25, 30 alunos, mas não são 30. É um, mais um, mais um, mais um, até formar o 30. Então, essa respeito ao ser que está lá, né, em desenvolvimento,
É a base do trabalho, por isso que muitos falam, ai, dar aula é um sacerdócio. Sim, mas não é só sacerdócio, não resolve, não. Você tem que ter conhecimento, você tem que ter técnica, você tem que ter metodologia, você tem que ter uma formação teórica, uma formação acadêmica, e hoje em dia, a formação em neurociência também, saber quais as evidências da ciência, para você saber como você vai trabalhar. Eu também me Isso. empolgo, viu, Regiane? Eu Não é só você. adorei! Não, é Tô aqui só maravilhoso. anotando. É Ai, Muito maravilhoso. bom, muito bom. Eu queria puxar um ponto, Inês, que eu achei muito legal da sua fala, porque, olha, vou falar aqui, hein, gente, me desculpa, hein, Inês, me corrige também, por favor, Regiane, me corrige também, tá? Mas às vezes, quando eu vejo muita gente falando sobre material de pré-alfabetização, é como se me soa até menos importante. O importante é a alfabetização, sabe? O importante é a alfabetização. Então, isso aqui que você está fazendo é a pré. É importante, mas o importante é a alfabetização. Então, quando vem você com essa paixão, a Regiane com essa paixão falando, deixa muito mais claro aquela ideia de que o que está acontecendo aqui não é uma pré-alfabetização só como um preparo para o que vai acontecer. Não é o amanhã que importa, é aquilo que você falou mesmo. A gente está construindo no hoje. A integralidade desse desenvolvimento como pessoa está acontecendo agora. Então, eu não estou só oferecendo o livro para que tenha a consciência do ba, do be, do bi, da rima. Isso também é importante. Mas o que está acontecendo aqui é vamos ter um espaço com material de qualidade que o professor tem que estar capacitado para utilizar. A capacitação é acessível, gente. Ela não cai do céu, mas ela é acessível, tá? Tem como a gente ir atrás dessas coisas, tem como ter espaço, tem como a direção providenciar espaço, tem como o professor ir atrás se está com dificuldade, tem como. Não cai do céu, mas é acessível. E tá tendo um desenvolvimento ali que é do campo afetivo, social, cognitivo, expressivo, sabe? Então, o que eu gosto dessa paixão é que ela tá demonstrando uma importância que eu vejo no PNLD quando a gente fala que ele tá vindo para essa faixa etária, para esse momento. Então, às vezes, me preocupa muito quando vem aquele ponto de, ai, não, esse aqui é o tijolinho para que construa a escada que vai subir só lá quando entrar no primeiro ano, no segundo aninho, no terceiro aninho, no quarto aninho, lá no ensino médio, quando vai desenvolver, é lá na frente. Então, eu acho muito legal quando a gente fala sobre a importância é agora, sabe? É nesse momento que está acontecendo. Eu não sei se estou conseguindo me fazer claro sobre o quão grato que eu tô sobre a sua fala, sabe? Por tá demonstrando isso. Faz sentido essa percepção que tô te apresentando? Eu posso, mas Regiane, você quer comentar a fala dele? Eu posso seguir. Tá Tá. mutada aí. Não, Tô faz. mutada. Pode seguir. Eu Então vou tá aqui, bom. ó, atrás Ah, de você. obrigada. Faz sentido, sim, o que você está falando, porque o que na tua fala você está dizendo, olha, alfabetizar pode ser um momento de aquisição mecânica de uma língua e que precisa acontecer. Então, eu preciso deixar o terreno preparado para isso acontecer. E se esquece que você está preparando um ser humano para se Sim. apropriar de uma linguagem formal, de um sistema de escrita que precisa ser aprendido. E que você às vezes vê falência nesse domínio, né? Às vezes a criança, a gente tem, infelizmente, quando você pega os dados de alfabetização, você tem praticamente 45% das crianças, depois de três, no terceiro ano, né? Ou no segundo ano, que não conseguiram dominar. Não é um problema de conseguir ou não, de ter competência, de ter condições para isso. O trabalho que foi feito com ela não permitiu que ela se apropriasse desse domínio, desses códigos, porque a gente começa às vezes a falar codificar e decodificar. Não, estar alfabetizado não é codificar, decodificar, é conseguir entender o que alguém escreveu, conseguir escrever o que está pensando para comunicar a alguém, para um leitor, e conseguir a oralidade, explicar o que é o seu pensamento. Então, construir uma narrativa escrita é diferente de construir uma narrativa na oralidade. São mecanismos diferentes. Por isso que tem gente. Por que que a gente hoje tem muito no WhatsApp mensagem de áudio? É verdade. É muito mais Perfeito. simples por áudio do que por escrita. Escrita demanda.
inclusive, um critério de qualidade. Você olha para o escrito, e às vezes você fala, nossa, mas será que eu escrevi direito isso? Então, não, mas se eu falar, isso vai ser mais fácil falar do que escrever. Então, a gente praticamente, se você pensar hoje em rede social, nós estamos voltando nos hieroglifos da escrita egípcia. Nós estamos comunicando por desenho. O que que é o emoji? É um desenho que até tem o vocabulário, né, do emoji. Você tem um dicionário. O que você pensa que é alegria lá no dicionário, não, não usa que não é coisa boa. Então, a gente às vezes até leva um susto, mas nós estamos nos comunicando por sinais, que significam alguma coisa. Mas a escrita é que faz a humanidade conseguir ter a sua história, o seu processo de desenvolvimento registrado. Mesmo a escrita hieroglífica era uma escrita, onde deu uma narrativa. Quando Champollion lá descobriu os dados, ele conseguiu ler. O que nós temos hoje, por exemplo, a Bíblia, que é o livro mais lido que a gente tem, né, aqui no Brasil, ela saiu lá do vocabulário da região da Palestina e ela passou para um grego, ela passou para um latim e ela foi depois por Lutero, ela foi transformada numa língua inglesa e hoje ela está traduzida, é igual no mundo inteiro. Olha o poder da escrita. Você não tem diferença. Uma cerimônia religiosa que se baseia na Bíblia, em qualquer lugar do mundo, ela vai usar as mesmas. O que muda? A interpretação. Então, para você levar para uma criança, você tem que pensar que essa criança, ela não vai só dominar o código, mas ela tem que junto desenvolver a compreensão. Então, eu não gosto muito de usar o termo letramento e alfabetização separado, tá? Para mim, o uso social da escrita, o letramento, tá junto com a alfabetização. Para que que você é alfabetizado? Se não é para pegar um ônibus, se não é para ler uma receita, se não, não serviria para nada. Então, esse processo todo, até para matemática, tem a linguagem matemática. Você tem que aprender a ler a linguagem matemática, a linguagem científica. Então, essas múltiplas linguagens, a gente no Instituto trabalha com uma proposta chamada Circuito 360. Ela é uma proposta de alfabetização que utiliza múltiplas linguagens para alfabetizar uma criança. Então, por exemplo, como é que você usa a linguagem corporal para você levar no domínio da língua? Como é que você usa um experimento científico para você trabalhar com essa criança escrita e oralidade e ouvir o outro? E ao mesmo tempo você está desenvolvendo resiliência, você está desenvolvendo autogestão, você está desenvolvendo resistência à frustração, você está desenvolvendo a comunicação, o acolhimento, a empatia. Então, essa nós temos, a gente tem lá até um desenho, é a linguagem computacional, a linguagem corporal, a linguagem socioemocional, a linguagem do clima, que é algo que nós temos que trabalhar, a linguagem matemática, a linguagem científica e a língua materna. Então, quando você usa a realidade do universo dessa criança, você consegue que ela se aproprie sem você precisar ficar muito dentro do mesmo assunto, sabe? Você sai dessa formalidade que você está falando, do mecanismo, e você fala: não, olha, isso aqui, gente, a criança vai se envolvendo, a criança vai Ela faz essas gostando. conexões, né? E nós temos crianças, experiência de criança que estava há 5 anos parada, num segundo ano, não alfabetizada. Imagine a cabecinha dessa criança que foi considerada, e aí o incapaz. E aí essa criança, ela é excluída. Ela é excluída e ela começa a achar que ela não tem valor, a família acha que ela não tem cabeça para isso. Ah, ele não tem cabeça para isso. Ele tem cabeça. Quando a gente muda o jeito de trabalhar com a criança, essa criança sai alfabetizada depois de 8 meses de trabalho. Nós temos casos de criança que foram para a universidade depois de estar 2, 3 anos parada dentro da escola sem estar alfabetizada. Então, ele descobre que ele é capaz, pô, eu era uma cega na frente das letras, é o que uma menina falou, e hoje não sou. Então, veja, é um poder de transformação que você tem em mãos, que a gente pode desenvolver sábios, desenvolver gênios, desenvolver pessoas que não são boas também,
porque a gente às vezes não trabalha legal esse universo da integração, sabe, do ser Uhum, integral. Eu acho que isso, a literatura leva a tudo isso. Literatura é possível. perfeito. É Falei isso. muito, né, Regiane? Nada, nada. Maravilha. Olha, você foi me remetendo a tantas coisas, né? Quando você traz essa questão dos alunos que não estavam, que não estão alfabetizados. Quem escuta aqui o Arco sabe, eu trabalhei alguns anos com aquelas antigas recuperação de ciclo na rede Aham, estadual. Então, a primeira turma reprovada pelo Saresp na rede, isso em 99, eu ganho de presente em 2000. E eu falo mesmo, ganhei de presente. Porque o que eu aprendi com aquelas crianças, eles estavam na antiga quarta série, que hoje é o quinto ano. Na sua maioria, não sabiam ler nem escrever. Com todos os problemas, até fico arrepiada, com todos os problemas familiares possíveis e aham. impossíveis. E aí eu volto para a escola, minha filha nasceu, eu ia ficar mais um tempo, eu não era efetiva na rede ainda, mas a diretora me faz o convite, eu vou e pego essa sala. Olha, foi um dos maiores aprendizados da minha vida, Eu imagino. sabe? Mesmo não tendo, hoje eu não tenho a experiência ainda total que eu deveria ter, olha, eu tenho muito a aprender, mas Mas, naquela época eu tinha menos. Então eu olhei para aquelas crianças e falei, como é que eu vou alfabetizar essas crianças? Né? Aí eu fui, olha, eu fui para jornal, eu fui para poesia, eu montei time de futebol, eu fui para tudo quanto é lugar que eu poderia ir, entende? Eu tinha 29 alunos. Eu falo, um desistiu, né, por conta da família e tal. Eu falo que assim, eu lembro, por isso que eu acho que eu indico muito aquele filme, né? É, como é que eu sempre indico aqui, Kelly? Não, nunca nem um a deixar menos. nenhum a menos. Você sabe que eu lembro deste menino? Mas Eu assim, imagino. eu busquei muitos caminhos para alfabetizá-los. Eu tive menina que queria jogar futebol para montar o time, para ter os nomes, enfim. Aí eu me vejo, depois de alguns anos, na coordenação de uma escola, também na periferia de São Paulo, isso em 2015, que já é mais recente. Aí vejo uma turma inteira do terceiro ano, terceiro aninho, ser reprovada porque não estavam alfabetizados. Eu chego na escola neste momento. Então, todo o trabalho que você traz muito bem, nesse, como é que você recupera primeiro essa pessoa, que não Aham. é um número, porque acaba com a autoestima de qualquer um, esteja Tá. ele em qualquer faixa etária, né? Então, aí todo um processo com essas crianças, e eu falo que esse foi o grande prêmio da minha vida, que a gente monta um projeto de stop motion com essas crianças, a gente alfabetiza eles com filmes, e a produção final foi um filme, eu tive vários voluntários que me ajudaram nisso, né? Esse trabalho, inclusive, eu apresento no Chile, né, no Fórum Paulo Freire, falando da questão da reprovação, né, porque eu não acredito numa escola que reprova aluno, e isso podem, façam o que quiserem comigo, me matem, né, mas eu acho que a escola ela tem que dar conta do aluno, você não reprova uma criança, porque essa criança no terceiro aninho, ela tem 8 anos, ela está com esse olhar, esse mesmo olhar da educação infantil, brilhando, querendo aprender. Como é que eu digo para ela, você não foi competente, você não aprendeu? Vai É um, fazer mais um ano. Isso é um é um castigo, crime, gente. né? É, você Você tá traumatiza, né? matando um Pronto, futuro. pronto, É né? muito, você tem toda a razão. A gente trabalha, né, com correção de fluxo, com distorção e de série. Eu viajei esse Brasil inteiro aí atrás desses grupos e os resultados são muito bons, como você teve na sua turma, mas você muda o jeito de trabalhar, não é? Você teve que Amor, ser não outra professora. tem que ser outro, tem que Você ser se outra. virou, Exato, buscou alternativas. exato, E é isso. exatamente. Agora, tem uma coisa que te moveu, é a determinação de falar, eu vou, a indignação primeiro, de você não aceitar uma realidade, e a determinação de que você ia mudar aquela realidade. Eu acho professor, educador em geral, tá? Não só professor, porque o professor é um dentro da escola. Você tem um coordenador pedagógico, você tem um Uhum. diretor de escola e você tem um processo de gestão
que começa sempre pelo diagnóstico, né? O que que eu tenho naquele momento? Seja diagnóstico da sala de aula, seja diagnóstico da escola ou da própria rede. E vamos atuar onde tem maior dor, onde eu tenho maior problema. Eu não posso segurar quem está indo bem, mas eu tenho que apoiar quem está ficando, porque nenhum para trás, nenhum a menos, é o que você falou. Um é 100% dele. Ele é uma porcentagem da rede, mas ele é 100% de fracasso que ele teve. E esse 100% pode determinar o fracasso dele ao longo da vida. Por isso que é um aluno indisciplinado. Porque como é que ele vai chamar atenção? Ninguém olha para ele pela qualidade de aluno, olha para ele pela falta de qualidade, já se rotula que esse aluno é. E quando a escola acredita que ele não é capaz, a família também acredita que ele não é capaz, e ele assume que ele não é capaz. O que que ele faz? Eu vou embora. Eu me autorreprovo, porque vão me reprovar. E um ano de reprovação não vai mudar nada, vai piorar a situação dele no ano seguinte. Então, veja. Acho que essas questões do professor que falam, né, não basta gostar de criança, você tem que amar para você poder estar lá. Eu acho que essa questão ter um amor, carinho, afeto, se pôr no lugar da criança, se pôr no lugar da família, no lugar do outro, fazer o que é possível, e você tem que liderar um processo de reconstrução dessa criança, de reconstrução dessa família. Até a família vai ser reconstruída se o filho aprende, porque às vezes a família precisa do filho para fazer uma compra, precisa do filho para se comunicar com o parente quando ela não tem condição de fazer isso. Então, esse filho vai ser a luz. Aquela coisa, o primeiro da família que entrou na faculdade, gente, aquilo é uma glória para a família inteira, não é? Então, é uma coisa que a gente tem isso, que tem que realmente se colocar, mas tem um outro elemento que é fundamental, é a humildade. Eu acho que ser humilde e falar, eu ainda não sei trabalhar com isso. Eu preciso aprender. É aí, Marcos, que você fala da formação. Existem muitos cursos gratuitos, muitas. Hoje em dia, a facilidade pela tecnologia é incrível. Com inteligência artificial, você cria, coloca lá o que você quer. Então, a pessoa precisa saber que ela não sabe buscar. Ela precisa estar comprometida com o outro e consigo mesma, porque Hum. professor também fracassa e ele não fica feliz com o fracasso, mas ele às vezes não sabe o que fazer. E precisa que a pessoa tenha essa disponibilidade, essa determinação de eu ainda não fiz, eu ainda não consegui, ele ainda não aprendeu, ainda faz uma diferença emocional profunda, porque eu ainda te mobiliza a buscar outro. A gente usa algumas palavras, né, alguns termos no nosso dia a dia, e um deles é esse ainda. Outro é nada contra ninguém, mas tudo a favor do aluno. Ah, então quando você põe um aluno, ninguém vai ser contra se você está querendo defender. Mas você tem que ter uma energia de liderança. Diagnosticou o problema? Planejou a solução? Executou a solução? Está dando certo? Acompanha, monitora. O monitoramento é fundamental para ver que conserto tem que fazer no meio do caminho. Faz uma nova rodada e vai. São círculos espiral, né? Que você vai ampliando e você vai pondo no seu dia a dia, na sua vida pessoal. E vamos que vamos. Aí você desenvolve leitores, desenvolve pessoas interessadas e vai contagia quem está em volta de você, né? Para você falar, olha, eu não vou sozinha, vamos junto, vamos nessa. Acho que esse tipo de empolgação faz toda a diferença. Eu sei que na sua vida deve ter feito muito, Regiane. Porque vamos, me ajuda e vamos embora. Não tenha dúvida. E eu aqui, né, e aí eu volto até um pouquinho agora, Inês, no que você estava falando da questão deste aluno, quando ele ainda está lá na educação, na pré-escola. Já pensou esse aluno ter acesso, esses alunos que a gente encontrou aí pelo caminho, que não se alfabetizaram, mas se ele chegar, porque a gente não precisa alfabetizar, não é para alfabetizar, acho que você já colocou muito bem isso na educação infantil, esse aluno ter acesso a boas leituras, e você traz muito Fantástico. bem a questão desse professor saber, não é saber ler, é que tem que, para ler uma história, tem que saber mesmo, gente, desculpa, né? Não adianta você pegar um livro, eu falo muito isso quando eu faço formação de professores, gente, não adianta você pegar um livro e falar, era uma vez, não, não dá, gente, tem que ter Nem pegar na empolgação, a hora. cria. Hã?
E Nem nem pegar pegar na na. hora. Porque Não, tem pelo professor que amor de foi lá, Deus. pega na estante e Ele fala Não, tem que ler agora, a vamos caixa, porradinha. ele tem que ler a caixa não. inteira quando ele Por favor. recebe. Isso, Tem É, que ler todos. isso. exatamente. Ele precisa estar super preparado e mostrar para aquelas crianças toda aquela empolgação, usar fantoche, usar até material não estruturado, né, que a gente fala. Uhum. Dá para usar, você faz o lápis dos lápis personagens, você tem que fazer aquelas crianças viajarem, mas viajarem, é? Se eles tiverem uma educação infantil onde essas leituras aconteçam, né, onde eles tenham esse acesso à descoberta. Eu falo que é um acesso à É isso descoberta. mesmo. É? Eles É. vão chegar no primeiro aninho, precisa estar sabendo ler, não é para saber ler e escrever, mas já pensou? Eu já escutei essa história, ou eu É. já, sabe, assim, eu conheço isso. Nossa, sabe, coisas e outras culturas também, né, Inês e Kelly? Sim, total, Eles vão ter, total. nesses livros, eles vão ter estes contatos também, né, com outras culturas, né? E isso E vai eles vão trazer uma riqueza. descobrir a letra que é igual do nome dele. Pronto, é Você verdade. provoca essa criança para achar palavras. Que palavra, nossa, vocês conhecem essa palavra? Será que essa palavra é fácil? É fácil de falar? Vamos falar essa Exato. palavra? E como é que será que ela é escrita? Será que ela é escrita, o jeito, o desenho dela é tão esquisito quanto a fala? Então você começa a provocar mesmo essas coisas. E você falou bem, o professor, vocês falaram, o professor tem que conhecer as histórias, ele tem que ler a caixa inteira. Os cartazes que a gente usa tem o nome dos alunos, do professor em sala de aula e os livros, os títulos dos livros do cantinho de leitura. O básico, eles podem pôr mais, é lógico, eles vão procurar mais até em biblioteca. Aí você tem que pôr lá, se a criança leu, se ela gostou, ela põe verde, se ela não gostou, ela pôs vermelho. Que Mas o bonitinho. professor também põe qual que ele leu, se ele gostou e não gostou. Então, a criança vendo É que o isso. professor também tá, você cria um universo maravilhoso. Só pode dar certo, não tem como dar errado, né? E a gente Uhum. conseguir chegar lá nos 90, 100% de crianças lendo, acho que 95 é plenamente viável. E vamos ver nossas metas, né, agora, de tanto de atendimento quanto de trabalho, e depois futuramente de alfabetização. É um processo, né? A vida é um processo. E a gente tem que desenvolver esse processo. Perfeito, perfeito. Já está dando o nosso horário aqui. Foi um papo tão bom que o tempo voou mesmo aqui pra gente. Então, agradeço demais, demais. E eu fico muito com essa lição mesmo, essa reflexão de pensar. Eu vou dar uma pirada, hein, gente? Se preparem. Tá no finzinho, eu vou dar uma pirada aqui, hein? Me acompanha. Eu fico muito com essa reflexão de que nem sempre nós, professores, eu tô falando no geral, estamos fazendo um bom trabalho com essa questão da integração. Quando a Inês descreve um projeto que pensa, 360 é um nome maravilhoso, porque é, né, total, tudo. Estamos trabalhando tudo. Quando você pensa num projeto que trabalha todas as áreas, eu acredito que você consegue resolver diversos problemas. Por quê? Porque essa semana eu estava inclusive conversando sobre filosofia com um amigo e a gente estava fazendo uma crítica, por exemplo, à estrutura da filosofia ocidental no geral, aonde você tem às vezes um grande pensador que discute ética maravilhosamente bem para te ensinar o conceito de ética, mas não é exatamente muito ético, porque não conseguiu entender que talvez aquelas palavras tenham um sentido que eu preciso aplicar na minha vida, sabe? Às vezes falta, é como se faltasse um pouco sobre a relação da prática com aquele conteúdo de letra. Isso, para mim, é uma dificuldade de leitura, de incorporar aquele conhecimento, aquele conteúdo. E eu fiquei com isso na cabeça. E eu estou resolvendo um pouco mais essa questão hoje aqui nesse papo. Percebendo que realmente é um trabalho de longo prazo que a gente tem que fazer e que, professor, nós precisamos nos relacionar com a leitura de uma maneira diferente também. Então é pensar para além da ideia de pré-leitura mesmo, é para pensar na ideia de que eu estou formando aqui, dando oportunidade, né, construindo propostas para esse ser humano que está vindo. Acho que essa é uma questão que ela é muito importante e que eu levo aqui desse papo. Mas, antes de chegar no final, eu preciso dizer para você, Inês, que a gente só finaliza esse programa aqui quando se responde três perguntas dificílimas. Então, se prepare. A primeira é: se você gostou do programa. A segunda é: como que eu encontro você e sei mais sobre o seu trabalho? E a terceira pergunta não é bem uma pergunta. É um pedacinho seu, uma parte sua, pode ser um pensamento, uma receita, um gênero de linguagem, qualquer coisa, um pedaço seu que possa nos acompanhar ao longo do tempo, né? Ao longo da nossa semana até o nosso próximo programa. E para dar tempo da nossa convidada pensar, Regiane Taveira,
as três perguntinhas clássicas para você. Se você gostou do programa, onde eu acho a Regiane, né? E o que que a Regiane deixa conosco aqui nesse momento? Se eu gostei do programa, né, Inês? A gente não viu nem a hora passar. E que delícia! E quanto aprendizado. Eu acho que é o que eu falo, a gente nunca termina os programas como a gente começa, né, É. Kelly? A gente sempre consegue, como eu falei já lá no início, nós vamos com certeza tirar muitas dúvidas, e tenham certeza, eu fiz tantas anotações. Olha o meu caderninho de 2026 começando. Né? Muito obrigada, foi uma delícia, uma delícia. E eu tô aqui no Arco 43, né? Tô lá no Instagram, tô ainda no Facebook, eu sei que tem gente que manda, tá, Regiane, que falam que é antigo, né? Mas tá tudo bem, eu continuo lá, não tem problema não. E tô lá no chão da fábrica, lá na escola, todos os dias, onde a gente faz essa mágica acontecer. Ela precisa Então, acontecer, né? Todos os dias a gente. Eu ia falar, né? Pensei numa frase, mas eu vou contar uma coisinha que eu vi essa semana. Eu tenho um aluno que ele chegou agora na escola, então ele tem 6 anos. Ele acabou de vir da educação infantil. Ele ainda não sabe ler e escrever, mas ele sabe muito. Porque andando pela escola, ele viu uma lagarta. E eu estava com uma blusa preta e ele fez para mim. A lagarta que eu acabei de ver ali era preta igual sua blusa e verde. E eu falei para ele, e ele é danadinho, tá? Já identificamos isso, ele é desafiador. Já aprontou umas coisinhas. Aí ele fez. Eu fiz, você não pôs a mão, né? Não, não coloquei, não. Eu sei que não pode. Eu falei, e você sabe o que que ela vai virar? Eu sei. Ela vai virar uma borboleta. Aí eu peguei e fiz assim, nossa, e você vê, olha, né? Nem parece ele. Mas sabe o que que eu quero entender ainda? Ele me falou, ai, gente, eu passei mal. Ele fez assim, eu quero entender como que acontece aquele negócio do casulo. olha que Então, graça. já fica aí a dica, né, Inês? Pegando numa das suas falas, como é que eu busco a alfabetização igual para todo mundo? Esse menino, se você começar a falar com ele de casulo, de borboleta, ele vai estar alfabetizado daqui um Nossa, mês. vai mesmo. Isso Né? mesmo. É É isso sobre mesmo. isso. E fica aí, foi uma delícia, muito, muito, muito obrigada. Nem Perfeito, agradeci aqui a perfeito. editora, mais um ano, 2026, ó, Arco 43, estamos juntos. Rê, muito Força. obrigado, viu? Eu Obrigado gostei, pela tua sim, tá? presença. Agora é a Muito minha obrigado. parte. Eu gostei de conhecer vocês, achei que vocês são muito animados. A Regiane tem muita experiência, tá? Tem muita vivência, conhece educação, conhece uma rede, e eu acho que isso é fundamental quando a gente fala de educação. O Marcos diz que não conhece tanto, mas eu sei que você conhece também, Marcos. Que você não é ingênuo em educação, você conhece. E as tuas percepções, né, de quem está realmente pensando sobre educação. O papo com pessoas de educação é outra coisa, né? Porque você consegue ir derivando as conversas, porque as pessoas vão pensando dentro do mesmo, mais ou menos dentro do mesmo esquema, do mesmo tema. Eu confesso para vocês que eu não sou de rede social. Eu tenho, mas eu não ponho nada, nem no LinkedIn. O pessoal, posso fazer parte? Eu falo, coitado, vai entrar, não vai ver nada, porque eu não ponho nada. Eu não tenho paciência para ficar colocando essas coisas. Mas é fácil me encontrar pelo Instituto Ayrton Senna, é tranquilo para me encontrar. Então, eu não estou escondida, mas eu só não estou dentro exatamente. Eu tenho o Facebook que é lá de trás, né, que eu deixei. Tem o Instagram, tem lá o LinkedIn, mas eu não fico postando nada, mas eu tenho esse acesso, é fácil me achar. E a última pergunta que você É falou? um pedacinho seu, algo seu que possa deixar com a Ah, tá gente, uma bom, é reflexão, um isso pensamento, mesmo, uma tá, dica. tá. Eu acho que, sei lá, um pedacinho que eu acho que é fundamental para as pessoas é essa questão do relacionamento humano, sabe? De você Boa. escutar, de você ser gente, de respeitar o outro como ele é também, de partir, de se pôr no lugar do outro. Eu acho que isso é fundamental. É você não impor
o que você é, mas você se dispor para o outro. Então, você não impõe, mas você dispõe. E o outro vai aproveitar, e vai também, o outro também, se fizer isso, a gente cresce como pessoa, a gente cresce como profissional. E fazer com muito amor o que se faz, não fazer pelos recursos, pelo dinheiro. É lógico que o dinheiro é importante, mas buscar o recurso financeiro a partir daquilo que você se identifica, a partir daquilo que você percebe que você cresce, que você se torna uma pessoa melhor à medida que você faz a coisa acontecer. Então, eu acho que é esse tipo de relacionamento, de desejo que as pessoas se sintam felizes no que ela fizer, porque o que interessa é ela ser boa no que ela faz. E para ela ser boa no que ela faz, ela precisa gostar do que ela faz e buscar sempre aprender mais a vida inteira. A gente nunca sabe o suficiente, a gente sempre precisa saber um pouquinho mais do que a gente sabe e aprender com o outro. E Perfeito, obrigada pelo perfeito. convite, foi ótimo, um papo muito gostoso também. E sucesso, né? Para os trabalhos, sucesso para as gravações, para todos, tá bom? Muito obrigado. Inês, muito obrigado pela tua presença, muito obrigado por esse cuidado, muito obrigado por essa experiência, muito obrigado por esse carinho com a leitura, com todo o processo educacional que a gente consegue sentir aqui nesse bate-papo mesmo, na sua expressão e como você fala sobre aquilo que é educação, né, sobre a vivência. Acho que é uma coisa que rede social nenhuma vai dar, inteligência artificial nenhuma vai passar, essa vivência mesmo, esse dia a dia, essa experiência de quem esteve lá. E eu agradeço muito por ter compartilhado isso conosco, com nossos ouvintes também. Muito obrigado, viu? Tudo de bom para vocês. Perfeito. Gostei muito do papo que a gente teve aqui. Acho que foi muito importante ter essa discussão sobre educação. É necessário se falar da educação com paixão. Não sei como é que tá a vivência em outros locais, mas eu tive uma vivência nos últimos tempos de uma coisa meio tecnicista demais do processo educacional por parte de diversos colegas professores, por parte do meio, que eu sei que é importante, né? O mundo caminha de certa forma para esse lado, então é importante a gente ter, mas não é bem isso, não é só isso. Tem muito da questão humana, do feeling, do tato, do cuidado que a gente não pode perder e nós estamos entendendo um pouco mais sobre isso ainda, eu acredito. E foi muito bom ter essa conversa humana sobre o desenvolvimento humano, porque no fim das contas são seres humanos que estão ali conosco na sala de aula. E é com você, professor. Professor e professora, é você que está lá. Não adianta achar que a rua vai ensinar, porque não é o papel da rua. Não adianta achar que só o pai e a mãe vai conseguir passar isso, porque apesar de ser parte do papel deles, nem sempre a vida deu para eles a mesma formação que você tem para fazer isso. Então o professor está lá, capacitado. Se não está capacitado, tem capacidade para trás dessa capacitação que falta, né? Está ali para isso. Então está nas nossas mãos, professores. Gostei muito desse papo, acho que é muito importante a gente ter mais conversas assim. E quero convidar quem está ouvindo a gente também via os agregadores de podcast, vive no Spotify, por aí, pelo Google, a ver também pelo YouTube. Porque teve aqui toda uma troca de rostos, de sorrisos, que eu acho que foi muito bacana e dá esse tom humano que eu tô dizendo aqui, que eu acho que é bem legal. Quem quiser me encontrar por aí, Marcos Keller em quase nenhum lugar, Cobb Keller lá no Instagram, @KOB Keller, com dois L's, onde eu falo um pouquinho de filosofia, tem foto do gato, foto da comida, onde eu tô. Ainda uso o Instagram de uma forma meio antiga, tá, gente? Não é só criação de conteúdo, não. Então, cola lá que tem muita coisa bacana. E o que eu gostaria de deixar como pensamento, como frase, eu gostaria de deixar esse programa inteiro. Eu acho que você tem que ouvir ele na íntegra, assim, para você poder capturar um pouco dessa essência. Mas eu gostei muito de não pensar a leitura ou o processo de educação como essa coisa técnica. O que que eu quero dizer com isso? Temos meia hora para leitura, beleza. Não é para você alfabetizar naquela meia hora, sabe? Você não precisa, você não tá correndo com o relógio naquela meia hora, assim. Mostra o livro, cria afeto, mostra que esse processo da educação ele é gostoso, para que a criança volte para o livro amanhã, no outro dia, para mais meia hora, para mais uma hora, né? Permitir que essa conexão aconteça não por uma obrigação, sabe? Mas uma conexão que seja um pouco mais viva, um pouco mais próxima, um pouco mais afetiva mesmo. Lembrar que o afeto existe, que ele é importante. Acho que é algo que é essencial na educação. E eu sei que muitos professores que já trabalham com os anos iniciais têm isso como norte. Então fica aqui um puxão de orelha pra gente do ensino médio e os anos finais, que acho que a gente tá esquecendo às vezes, tá?
Vamos lembrar um pouco desse ponto também. No mais, eu sou o Marcos Keller. Muito obrigado por esse bate-papo que foi fantástico e até semana que vem. Gravação e edição Agência Bowie, produzido pelo Departamento de Marketing da Editora do Brasil. Supervisora de Marketing, Lívia Garcia. Siga-nos nas redes sociais. instagram.com/editora do Brasil _oficial, facebook.com/editora do Brasil e youtube.com/editora do Brasil.